Roswell, Novo México, 3 de julho de 1947. Um objeto luminoso cruza o céu e cai no deserto próximo ao campo de aviação do Exército. O rancheiro Mac Brazel ouve o impacto e vai investigar na manhã seguinte. Ele relata o que encontrou às autoridades. Os destroços eram uma coisa que ele nunca tinha visto antes. E o rancheiro disse ter achado o que parecia papel alumínio, mas quando o material foi coletado para análise, tinha propriedades estranhas, como memória metálica. Isso quer dizer que é um material que retoma seu formato original depois de ser amassado. Isso sugeriu a possibilidade de que uma coisa muito estranha tinha acontecido em Roswell. E encontraram 5 corpos de alienígenas. Alienígenas porque não pareciam humanos. Por meio de caixas hermeticamente fechadas do tamanho de caixões, esses corpos foram transportados, estudados, analisados por médicos e então enviados para vários centros de pesquisa secretos. Eles foram descritos como os Greys clássicos, com 1,10 m a 1,20 m, uma membrana preta cobrindo os olhos, uma fenda no lugar da boca, braços longos e, dependendo da descrição, com 3 a 5 dedos. A princípio, o exército americano anuncia ter recuperado destroços de uma nave espacial desconhecida. Mais tarde, o exército se contradiz. 24 horas depois, o exército mudou totalmente a versão e disse: desculpe, cometemos um grande erro, era um balão meteorológico. Mas é claro que não deram nenhuma declaração sobre como militares treinados confundiram um disco voador com um balão meteorológico. Mas por que o exército mudou sua versão? Terá sido porque encontrou algo mais e de outro mundo, como acreditam alguns teóricos do astronauta antigo? As pessoas que afirmam terem testemunhado o acidente de Roswell dizem que vários corpos de ETs foram recuperados. É muito estranho que eles tenham citado esses seres. Nós sabemos que um agente funerário foi chamado e pediram que ele levasse caixões pequenos. É claro que alguma coisa aconteceu em Roswell. O que exatamente realmente não se sabe, mas eu acho que não era desse mundo. A essência da lenda de Roswell é que o governo americano é uma democracia que deveria ser do povo, pelo povo e para o povo, mas está encobrindo a história. A segunda coisa que fica implícita nessa lenda é que extraterrestres têm visitado a Terra. Mas se seres alienígenas realmente tiverem caído em Roswell, quem são eles? E o que eles querem? 19 de setembro de 1961. De acordo com notícias, Betty e Barney Hill estavam dirigindo por New Hampshire tarde da noite quando um grande disco voador rapidamente se aproximou e ficou pairando acima de seu carro. O casal viu silhuetas estranhas através das janelas da nave. E misteriosamente, os dois reportaram perda de memória das 2 horas imediatamente seguintes ao encontro. Ninguém sabe até hoje o que a Betty e o Barney Hill viram. Mas os detalhes desse caso lembram várias outras versões de abdução por extraterrestres. Eu falo abdução por ETs por causa de alguns dados relatados, como perder a noção do tempo, ver seres que saíram de uma nave e ter interagido com eles, sabendo que não eram humanos. Depois, em sessões de hipnose, eles lembraram que foram tirados do carro e levados a bordo da nave. Foi uma abdução legítima. E a Betty implorou para os seres que a levaram que não a machucassem quando a deitaram numa mesa e fizeram experimentos nela. Chegaram a inserir uma agulha na barriga dela. O Barney contou que retiraram amostras da sua pele e até colheram seu esperma.
Os seres descritos por Beth e Barney Hill se encaixam à descrição clássica dos Greys. Existem variações quanto ao tamanho e à dimensão desses seres, mas todos eles parecem ter a mesma característica: magro, de corpo esguio, cabeça grande e oval e olhos enormes. Os Hills foram o primeiro caso documentado de abdução por alienígenas da era moderna. Mas não foi o último. Desde os anos 60, houve muitos outros relatos similares, incluindo o de Kim Carlsberg, uma fotógrafa que em 1988 alegou ter sido abduzida por alienígenas Grey no meio da noite. Eu morava em frente à praia, em Pacific Palisades. Eu andei até a janela e vi uma luz no horizonte que nunca tinha visto antes. Morei perto da praia a vida inteira e sabia que não era um barco, que não era uma estrela. Fiquei olhando para a nave e quando eu percebi, ela foi bem rápido para o meio das estrelas e desapareceu. Aí eu fui para a cama, como sempre. Mas acordei no meio da noite e percebi que não estava mais na minha cama. Eu estava nua e estava paralisada. Os seres que eu vi tinham cerca de 1,10 m. Eles estavam nus, eram meio brancos. Não eram cinza, tinham cabeças enormes, olhos pretos enormes e corpos bem pequenos. Existem muitas histórias de Greys levando humanos para suas espaçonaves e até de inseminações com material reprodutivo alienígena. Mulheres dizem que conceberam bebês híbridos de humanos com ETs e que tiveram os fetos removidos de seus corpos para que eles se desenvolvessem em naves alienígenas. Em alguns casos, elas dizem que voltaram até a nave e conseguiram ver esse bebê híbrido. Eu fui usada para extração de DNA. Fizeram crianças híbridas, com meus óvulos combinando com o DNA deles e o esperma deles. Eu recebi um implante de um feto alienígena e eles deixaram o feto no meu corpo por alguns meses. Depois me levaram de novo e removeram o feto. Aquilo foi horrível, foi assustador. Não é possível ter tanta gente dizendo que foi abduzida e não existir alguma possibilidade de verdade nisso. Eu acho que está acontecendo. Não sei se esses ETs têm algum programa de hibridização, se estão pensando que trazer esses híbridos para o nosso planeta algum dia, quando o ambiente mudar. Mas, na minha opinião, alguma coisa muito estranha aconteceu com as pessoas que alegam que foram abduzidas. Existe uma superabundância de testemunhos de várias pessoas que dizem que lembram desse tipo de criatura e de terem sido levadas por elas. Acho que os Greys fazem todo sentido. A questão é de onde eles vêm. Nós pensamos em um Grey como um ser de cabeça grande e corpo pequeno. Por que esse tipo de extraterrestre é sempre citado? Como cientista, existem dois aspectos que eu considero. Um é porque os projetamos desse jeito. Será que é só uma projeção? E dois, se realmente existem, essa vida inteligente seria radicalmente diferente? Eu acho que a resposta pode ser sim. O que explicaria a similaridade dos extraterrestres descritos por vítimas de abdução? E por que as descrições mais recentes correspondem a representações antigas de chamados deuses do céu, encontradas em todo o mundo? Seriam eles da mesma raça de seres de outro mundo, como acreditam alguns teóricos do astronauta antigo? Podemos dizer muita coisa sobre a presença potencial dos Greys num passado remoto. Porque existem algumas esculturas e algumas gravuras rupestres que se parecem com os Greys. Foram encontradas estátuas na antiga Suméria e também podemos ver desenhos em cavernas na Europa e na Austrália, em que as cabeças têm um formato triangular com olhos grandes e amendoados. Pinturas rupestres de quase 5.000 anos na região de Kimberley, na Austrália, podem estar entre as representações mais antigas de Greys já descobertas.
De acordo com as lendas locais, as gravuras são de espíritos antigos chamados de Wandina pelos aborígenes. Eles apareceram durante o tempo do sonho ou o passado para moldar a paisagem e influenciar seus habitantes. O que se pode ver lá é uma representação típica de um ser alienígena Grey. Os olhos amendoados, a cabeça triangular. Vemos criaturas estranhas em desenhos de caverna com muita frequência, mas não são necessariamente os Greys. E encontrar uma representação dos Greys nas cavernas de Kimberley é sensacional. Os Wandina foram seres que desceram do céu e basicamente deram início à civilização em toda a Austrália. Na verdade, os aborígenes ainda rezam por esses seres até hoje. E para mim, isso é muito significativo porque o que existe lá é o que eu chamo de mitologia viva. Essas mitologias foram mantidas por milhares de anos e, na minha opinião, não é só uma coincidência. Será que os alienígenas conhecidos como Greys têm visitado a Terra há milhares de anos, como creem alguns teóricos do astronauta antigo? Talvez a resposta possa ser encontrada não entre as estrelas, mas nas representações mais antigas de deuses do céu. Iraque. Na região que um dia foi a Mesopotâmia, localizadas na margem leste do rio Tigre, do lado oposto à atual cidade de Mossul, ficam as ruínas da antiga cidade de Nínive. Aqui, em 1849, foram encontradas placas sumérias de 6.000 anos, feitas em argila, com a mais antiga forma conhecida de registro escrito. Interpretações do que foi entalhado nas placas citam uma raça alienígena chamada de Anunnaki, que se estabeleceu na Suméria e reproduziu-se com humanos. Os Anunnakis, que vieram da Suméria, onde é hoje o Iraque, falavam de deuses que literalmente criaram os humanos à sua imagem e à sua semelhança. E quando analisamos alguns dos textos sumérios e vários registros que datam de milhares de anos, os Anunnakis são um grande meio para perceber que esses seres realmente existiram. E os Anunnakis trabalharam com ou tiveram alguma relação com os Greys. Nos Anunnakis, Anu é uma descrição de que eles eram ligados a divindades de criação. E, nesse caso, Anu tem ligação com a constelação de Órion. Muito especificamente, isso significa que essas criaturas vieram de algum lugar do universo e vieram para a Terra por nós. Quando estudamos as evidências, parece que um grande número de espécies alienígenas diferentes veio para este planeta. Temos seres pequenos de cabeça grande, os Greys. Temos seres muito altos, praticamente gigantes, que eram chamados de Anunnakis. E temos outras espécies de alienígenas que supostamente são idênticos a nós. No sudoeste americano, os ancestrais de uma tribo nativa chamada Hopi acreditavam em divindades de outros mundos e fizeram ilustrações destes seres nas paredes dos canyons. Em alguns casos, pesquisadores creem que as representações destes deuses do céu correspondem às descrições atuais dos Greys. Na cultura Hopi, existem espíritos chamados Katinas, que na verdade representam seres de outro mundo. Eles são uma mistura de espíritos da natureza e espíritos da terra. Alguns deles têm aspectos de ancestrais muito poderosos ou deuses, mas eles são criaturas de outro mundo. A tradução da palavra Katina é muito simples, significa professor. Os Katinas não faziam parte do mundo espiritual. Na verdade, eles faziam parte do mundo físico. Eles desceram do céu
no que os Hopis chamaram de escudos de fogo. Eles ficaram na Terra, passaram algum tempo com os seres humanos, os ensinaram, compartilharam conhecimento e depois usaram esse mesmo escudo para voar de volta para o céu. Os Catinas viviam fisicamente com os índios. Em um certo momento, citam que os Catinas foram para as montanhas, especificamente as montanhas de São Francisco, perto de Flagstaff, e que depois desapareceram. Os Catinas da cultura Hopi eram considerados deuses, e esse termo deuses é meio vago, porque hoje olhamos para essa informação e imaginamos que eles eram extraterrestres. O interessante é que esse tema é reproduzido em muitas culturas diferentes. Os deuses vêm para cá e acham nossas fêmeas atraentes. É o que foi relatado pelos índios Hopi. Mas se os Greys vieram à Terra em um passado remoto e procriaram com os humanos, onde está a evidência física desta união? Pesquisadores apontam para vários crânios alongados de humanoides encontrados em diferentes continentes. Estes restos poderiam ser de uma espécie híbrida, parte alienígena e parte humana, como acreditam alguns teóricos do astronauta antigo? Uma das coisas que podemos perceber nas pirâmides espalhadas pela costa do Peru é que elas foram associadas a esses crânios. E parece que esses crânios alongados são metade alienígena e metade humano. E na verdade, alguns exames de DNA recentes que têm sido feitos aqui no Peru indicam que esses crânios são, de alguma forma, metade humano e metade de outra raça. Esses crânios alongados são um fenômeno espalhado pelo mundo. Encontramos na América Central, encontramos na América do Sul, no Egito. Então eu acho que bem no comecinho, esses extraterrestres deviam ter a cabeça mais longa do que a cabeça humana normal. Os crânios são encontrados em todo o planeta e temos que questionar se eles pertenciam a algum tipo de civilização avançada perdida ou se eram de extraterrestres, visitando várias culturas e deixando influências similares. Talvez esses crânios alongados sejam um artefato que confirmam que esses seres existiram em alguma época e que eram considerados deuses pelos antigos. E mais uma vez, o crânio está presente em várias culturas. Encontramos especificamente em um breve período do Egito Antigo, no reinado de Akhenaton. Também encontramos no Peru, em escavações de vários lugares. Os operários estão recuperando crânios bem esquisitos. Crânios bem maiores do que o normal. Parece muito claro que, de alguma forma, os deuses eram visualmente ligados a crânios alongados.